Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Augusto Ferreira e eu vou falar hoje um pouquinho sobre a pandemia e a cura. Mas antes, para iniciarmos, vamos ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para criar uma harmonização. No capítulo 5 do Evangelho está lá: Bem-aventurado os aflitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurado, vós que sois pobre, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurado, vós que tendes fome, porque sereis saciado. Vós sois felizes, porque agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzido aos prantos e lágrimas. Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 4, 6, 10, 20, 21, 24 e 25. Bom, com essa pequena harmonização sobre um capítulo importantíssimo para o tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, a situação atual e quais as possibilidades de cura para o nosso planeta, para o nosso Brasil. Nós temos passado nas últimas semanas, nos últimos meses aqui, principalmente nos últimos 2 meses, uma situação muito grave, uma situação onde nós temos superlotação dos hospitais, onde nós temos lockdown, onde nós já viemos em 2020 muito carregado, muito pesado de restrições, de desempregos, de muitas empresas fechando portas, muitos empregos sendo perdidos, onde nós passamos um ano de 2020 perdendo vários conhecidos, amigos, parentes, familiares, onde nós estamos vendo sofrimento de amigos, parentes, familiares, conhecidos, pelas perdas dos seus entes. Então foi um 2020 muito pesado, onde logo no final do ano deu aquela aliviada, né? Aquela sensação de alívio, parece que vai vir um ano novo, vai mudar. E aí veio o carnaval, veio as férias, veio a praia, e a gente se esqueceu da lição recente que nós precisávamos nos cuidar e cuidar um dos outros, e muitos, né, alguns aí aproveitaram o carnaval, aproveitaram as praias. O aproveitar as praias até não seria tão grave se houvesse um aproveitamento com cuidados, né, com distanciamento, né, com afastamento, com o uso de máscara, com o uso dos produtos e protocolos de higiene colocados pelas autoridades. Mas muitos, pelos que nós vimos nos noticiários, não tiveram esse cuidado. E aí vem a lei de causa e consequência, né? Lei de causa e efeito, em que, como nós não respeitamos esse momento em que o nosso mundo está vivendo, veio uma nova avalanche de internações em UTI, né? Muitos desses que tiveram agora esse momento aí de internação, de recaída, de doença,
Obviamente não são os culpados, né, por esse desajuste que houve aí no final de ano e fevereiro, carnaval, mas sofreram as consequências, né? E aí a gente volta toda aquela aflição, aquela angústia. No último, pelo menos nas últimas 3 semanas, 4 semanas, pelo menos a gente tem visto aí nas redes sociais, a palavra que a gente mais escreve é meus sinceros sentimentos, né? Minhas condolências, meus pêsames, meus sentimentos, de tamanho peso que estamos sobrecarregados, estamos passando. Mas por que isso? Né? Mas se nós somos causadores dos nossos sofrimentos, eu não deveria ser punido somente pelas minhas consequências? Nós precisamos lembrar de 2 itens bem básicos, muito básicos, da doutrina espírita, né, codificada por Kardec, onde ele vem nos alertar lá no Livro dos Espíritos, no terceira parte do livro, onde temos as leis morais. Só para lembrar, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? Então, na terceira parte, nós temos as leis morais. E 2 dessas leis ditam a regra, o do porquê dessa pandemia, desse flagelo destruidor aí da humanidade hoje, né? Então precisamos entender. Nós espíritas e simpatizantes da doutrina espírita, da doutrina do Cristo, precisamos entender pelo menos 2 dessas leis naturais. São leis da natureza, são leis naturais, são leis criadas que regem o universo e são chaves para poder compreender essa pandemia, essa Covid-19 e seus reflexos na nossa sociedade, no Brasil e no mundo. A primeira lei é a lei natural da destruição. Lei natural da destruição. É uma lei natural em que ela existe para equilibrar as forças e nós vamos detalhar ela mais em seguida. E a segunda lei é a lei de amor, justiça e caridade. Então, essas 2 leis, o contraponto dessas 2 leis, balizam o porquê da pandemia, o porquê que estamos passando por isso, né? Nos faz compreender o porquê que precisamos passar por isso. Bom, se a gente olhar lá no Livro dos Espíritos, na questão 737 a 741, os espíritos superiores nos explicam a utilidade dos flagelos destruidores naturais, como a peste, a fome, as inundações, os terremotos, os tsunamis e os vulcões. Eles nos dão os parâmetros por que isso existe. Nós temos que lembrar que tem 2 causas dessa lei de destruição. A primeira delas é, muitas vezes, o resgate coletivo, né? Nós somos responsáveis individuais pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas agressões que cometemos. Mas também somos responsáveis coletivamente pelo mal coletivo que fizemos, direta ou indiretamente, né? Vou citar como exemplo aqui, um exemplo bem próximo de nós, que é, por exemplo, o Brasil. Todos sabem, né, os espíritas pelo menos têm uma consciência que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele já é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E nós temos basicamente aí 3 grandes dívidas como brasileiros, né? Como reencarnantes aqui no Brasil. São as 3 grandes dívidas coletivas em que nós precisamos resgatar. A primeira delas é os navios negreiros,
é a escravatura, a escravidão de negros e índios. Né? Então nós temos aí esses dois dívidas grandes, que é a escravatura, os flagelos causados a negros e índios, massacre de índios, né? Então, são duas dívidas gigantes. E a terceira dívida, que começou com a nossa maioridade, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, escolhido a dedo por Cristo, determinou que um dos seus anjos, o anjo Ismael, fosse o governador, fosse o coordenador de todos os acontecimentos aqui no Brasil, na sua pátria, fosse o responsável pela implantação e pela continuidade do Evangelho do Cristo aqui no Brasil. Eles, após nós atingirmos a proclamação da República, foi determinado que o Brasil atingiu a sua maioridade espiritual e que a espiritualidade parasse de comandar todos os passos que o Brasil estava vivendo, para que o Brasil vivesse com liberdade de escolha, né? Que nós passássemos a tomar as decisões, as rédeas do nosso país. Então, nós seríamos responsáveis pelas escolhas de governantes, pelas decisões e pelas consequências disso. Então, nós atingimos a maioridade espiritual do Brasil. E com isso veio um terceiro grande karma coletivo, que é a corrupção coletiva. Né? Nós não podemos somente afirmar que a corrupção é sistemática em governo. Não, é de toda a sociedade. Né? Nós temos esse karma que nós precisamos resgatar. Existe um porquê disso? Existe, mas nós precisamos resgatar isso como cidadãos brasileiros, como espíritos reencarnantes aqui nessa pátria, né? Que é um grande hospital, que é um hospital de regeneração, de redenção de almas. Bom, então se nós temos os flagelos destruidores que são causados por causas coletivas, por débitos coletivos, e também existem os flagelos destruidores que são feitos para acelerar o progresso de certas nações. Então, por exemplo, existem progressos da própria ciência, da própria estrutura de um determinado local, que levaria séculos para alcançar um determinado progresso pela morosidade em que os espíritos que lá estão tratando disso, né? Estão levando adiante isso. Então, muitas vezes vem um flagelo para fazer com que se cuide mais, com que se tenha atenção e que se avance tanto em ciência quanto em organização estrutural de um determinado lugar. Exemplo, lá na região lá da Malásia, houve um grande tsunami, que lá vitimizou 200, se eu não me engano, 230 e tantas mil pessoas. Foi uma catástrofe, foi um momento também vivido pela Terra de muito sofrimento. Né? Lá é uma região de turismo, de diversas ilhas paradisíacas, onde turistas do mundo inteiro vão para passar suas férias com suas famílias, com suas crianças. Né? São lugares onde acontecem casamentos ou até núpcias, né? Então houve esse grande flagelo. O que isso veio acelerar? Houve uma série de investimentos em infraestrutura, de cuidado, de alertas, de pesquisas de terremotos e prováveis tsunamis. Né? No próprio Japão isso aconteceu. Por exemplo, o tsunami que aconteceu no Japão após um grande terremoto ocasionou muitas perdas em escolas, em que não estava bem determinado como deveria ser
em qualquer fato desses, o procedimento que os professores deveriam adotar com os alunos. Hoje, por exemplo, as escolas no Japão, cada professor sabe, se soar o alarme, o que ele tem que fazer com seus alunos. Né? Hoje, essa dinâmica lá, ela funciona muito bem. É um país que ele é todo cheio de cuidados, de uma infraestrutura para prevenção de tsunamis e principalmente se acontecer um tsunami, que é um acontecimento, um flagelo natural da natureza, né, pelo terremoto, pelo deslocamento das placas tectônicas, esses professores sabem o que fazer imediatamente com seus alunos eles fazem treinamentos para saber para onde eles têm que estar, para que a Guarda Civil, a Defesa Civil, os helicópteros venham e sabem que nesse ponto vai ter lá 300 alunos que nós precisamos resgatar. Então a própria Defesa Civil já sabe, primeiro ponto em que precisa resgatar são lá, porque tem crianças, tem alunos. Então toda essa organização hoje existe no Japão, né? Por causa daquele evento que aconteceu que vitimizou milhares de pessoas. Então os flagelos, a lei natural de destruição, ela acontece por esses dois motivos. Resgates coletivos, em que são necessários muitas vezes, e para a aceleração do progresso de um determinado local ou inclusive de todo o mundo. Tá? Então essa lei é uma lei natural, está lá no Livro dos Espíritos, detalhado por Kardec e respondido pelos espíritos superiores da questão, vou repetir, da questão 737 a 741. É interessante nós lermos isso de novo para entendermos que esses flagelos são necessários e eles acontecem em tempos, principalmente nos planetas primitivos e planetas de provas e expiações, para que se acelere o progresso de determinada região e de determinados grupos de espíritos. Então, este é um fato. Né? Já a lei, a segunda lei que eu falei, de amor, justiça e caridade, entendemos que nós somos responsáveis pelo nosso progresso moral e intelectual. Né? A lei de justiça, ela determina que nós somos responsáveis pelo nosso progresso moral e intelectual, tanto individualmente quanto coletivamente, como eu havia dito. Né? Também pelo progresso da nossa sociedade, somos responsáveis pelo nosso progresso individual, mas pelo progresso da sociedade em que vivemos. E aí citamos desde cidade, nós somos responsáveis pela cidade onde nós estamos, pelo estado, pelo país, pelo planeta. Né? Não esqueçamos que nós somos habitantes deste planeta que é cedido para o nosso progresso. Então existem as responsabilidades individuais e coletivas, como eu afirmei antes, onde nós precisamos resgatar essas falhas, né, coletivas, onde nós precisamos resgatar dívidas que temos. Vamos lembrar de uma dívida que temos como planeta, né? As bombas atômicas atiradas contra os nossos irmãos japoneses. Não fomos nós. Será que nós não estávamos reencarnantes lá? Será que os governantes lá na ONU, como um todo, decidiram atirar essas duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, onde teve uma aprovação, né, de diversos governantes? Não somos nós, não temos a nossa parcela de culpa? Nós não precisamos analisar isso na nossa consciência espiritual. E nós poderíamos fazer isso quando desencarnarmos. Mas nós temos esse resgate, porque a reação foi desproporcional com a ação em período de guerra. Né? Vamos lembrar a história, né? A história está aí para que pesquisamos. O Japão atacou lá a ilha do Havaí. Lá existe um porto
no Havaí, onde existe uma base naval americana, né? E o Japão foi lá e atacou. Houve, eu não lembro exatamente o número, mas mais de 3 mil, se não me engano, 3.800 e alguma coisa de mortes, né? Mas quase 4 mil mortes, vamos resumir assim. Foram quase 4 mil mortos lá. Só que em nenhum momento que se atacasse o Japão, que se invadisse o país, se atacasse, né, as forças militares japonesas. Mas em nenhum momento a reação poderia ter sido largar 2 bombas atômicas em 2 cidades gigantescas, onde até hoje existe reflexo disso. Existe japoneses nascendo com câncer, existe um processo. Eles não receberam isso de graça, né? E não existe vítimas, vamos lembrar disso. Mas a reação que o mundo teve àquele ataque com 4 mil mortes foi desproporcional, foi desumano, atacou civis. Né? Tanto é que nunca mais se pensou em se resolveu lançar uma bomba atômica em nenhuma outra guerra. Né? Apesar de ter muitas bombas atômicas, esse processo de desarmamento está sendo muito lento. Então, nós temos resgates coletivos, sim, como cidadãos do mundo, né, do país. No Brasil, eu já citei 3 grandes, né, resgates que nós precisamos ter. Então, nós precisamos trabalhar esses processos de depuração. E muitas vezes esses flagelos vêm para nos fazer diversas reflexões. Vamos lembrar que nos últimos anos antes da pandemia, nós estávamos perdendo o convívio físico, o convívio amoroso com diversos familiares. Aí o que vem hoje? A saudade de não poder conviver com os nossos familiares, né? Do afastamento. Nós tínhamos perdido a capacidade de convivência dentro de um lar, de uma família. Hoje nós estamos sendo obrigados a conviver marido, esposa, filhos dentro do mesmo lar, trabalhar no lar, conviver com essas crianças. Nós simplesmente abdicamos de conviver com os nossos filhos e para deixar eles em creches, em escolas, porque precisamos trabalhar. Ok, mas se vocês visitarem, falarem com donos de creche e verificarem que no período de férias, em que os pais estão de férias, estão em casa, eles ainda assim querem largar os seus filhos na escola, na creche. E hoje nós não temos mais capacidade de conviver. Uma semana que a gente convive com os nossos filhos, a gente está extremamente estressado. Então precisamos repensar isso. São diversas reflexões que precisaríamos ter feito há bastante tempo e não vínhamos fazendo. Né? Então a pandemia veio para nos colocar dentro dos nossos lares, para a gente aproveitar esse momento que poderíamos ter usado para diversas coisas, como para estudar, como para conhecer melhor a doutrina espírita, como para se relacionar melhor com aqueles com quem amamos. Hoje a gente está matando muita saudade pelo processo virtual, pelo processo de vídeo, né? Inclusive as palestras espíritas. Então nos fez repensar muita coisa. Essa pandemia nos fez repensar diversas situações da nossa vida. Então, irmãos, uma frase que eu gosto muito de usar, né? Não há vítima nas aflições humanas. Não há vítimas. Todas as mazelas são necessárias para a depuração da alma e o resgate dos débitos espirituais. Então, eu vou repetir isso de novo, né? Porque é bem interessante. Não há vítima nas aflições humanas. Todas as mazelas que sofremos são necessárias para a depuração da alma e o resgate dos débitos espirituais. Vamos lembrar de uma questão só da cura, né, que é bem importante. A gente esquece muito disso, né? Qual é o melhor remédio para a pandemia?
Qual é o melhor remédio? Além de a gente tentar cultivar a paciência, a resignação, a calma, a tolerância. Vamos lembrar do tempo? Já paramos para pensar no tempo? Cristo disse: vós sois deuses. Somos filhos de Deus, criados para ser eternos, eternos. E nós esquecemos disso, que somos espíritos eternos. Se nós somos eternos, um século representa um milésimo de segundo, ou menos. Né? Tem uma passagem na Bíblia que agora não vou me lembrar, em que diz que um século é um pequeno raio de trovão, é um pequeno trovão. Não podemos nos desesperar perante um piscar de olhos que é a nossa eternidade. Esse tempo, 1 ano, 2 anos que estamos aí sofrendo com a pandemia, até ter vacina para todo mundo, que é responsabilidade nossa como país, né? Prover vacinas para todo mundo. Mas isso é um piscar de olhos diante de toda a eternidade. Vamos lembrar, ninguém morreu, só trocou, tirou a roupa, mudou de roupa, né? Tirou a veste carnal, continua lá no plano espiritual, trabalhando, vivendo, nos amando, nós amando os que estão lá. Claro que a separação momentânea nos é dolorida ainda, somos espíritos, almas encarnadas, né? Nós sentimos a falta desse convívio físico, mas vamos lembrar que a verdadeira vida é lá no plano espiritual. Então eles nasceram, foram eles que nasceram e não morreram. Nós estamos aqui afastados, nós é que estamos mortos, né? Nós que estamos aqui na experiência da carne, na experiência pesada, dolorida que é a carne, mas tão necessária para aprendermos, para evoluirmos mais rápido. O tempo é o remédio para todas as feridas. Vou repetir de novo para finalizar. O tempo é o remédio para todas as feridas. Somos espíritos eternos, meus irmãos. Somos espíritos que vamos durar eternamente. Isso é um piscar de olhos que precisamos ter paciência, resignação, cultivar a calma, a tranquilidade, e que é difícil, por isso que precisamos passar por isso. Ninguém está dizendo que é fácil, é extremamente difícil. E mais um detalhe para finalizar: precisamos manter a nossa mente limpa para evitar os processos obsessivos. Vamos lembrar que se nós continuarmos com a mente tumultuada como estamos, isso é uma janela para espíritos obsessores. Vamos lembrar de manter a mente vigilante, oração, vamos fazer o evangelho no lar. Agora, mais do que nunca, o evangelho no lar é o melhor remédio. Fazer prece por aqueles que estão vitimizados nos hospitais, vamos orar por eles, orar pelos atendentes da saúde, pelo pessoal que trabalha na saúde que estão exaustos. Vamos colaborar com as autoridades, respeitando os protocolos e afastamentos necessários, como, por exemplo, a nossa Casa dos Espíritas estão fazendo palestras online, atendimento online, para manter o distanciamento. E vamos passar por isso, meus irmãos. O que Maria de Nazaré respondeu para o Chico, quando o Chico pediu, num momento dele de tristeza, de tormenta, pediu para Emmanuel, quando conversar com Maria, pede para ela uma palavra de consolo. E Maria respondeu: isso também passa. Isso passa. E isso também passa. Isso vai passar. Precisamos ter resignação, paciência, calma e tolerância. Desde já, vamos então fazer as nossas orações, as nossas preces e agradecendo a atenção dos irmãos e dar um até logo, um até breve, que nós voltaremos a conversar. Até mais, meus irmãos.